Olá! Hoje nós vamos aprender a fazer uma linda capa para banqueta. Essas banquetas de madeira que a gente tem em casa e que às vezes você está cansada de usar. Então, para isso, eu tinha alguns restos de lã e eu peguei esses restos de lã, dá para você fazer e fica bem colorido, fica bem bonito. Outra coisa que é legal fazer também, para não ficar a banqueta muito dura, eu fiz um molde da minha banqueta e com esse molde eu desenhei em uma espuma, certo? Para quê? Uma espuma bem fininha, de 1 centímetro só, e depois eu vou pôr essa espuma no final dentro da banqueta, porque ela veste a banqueta. Então dá para enfiar ela dentro, né? Colocar ela dentro e daí a banqueta fica mais macia, mais confortável para sentar. O pessoal lá de casa adorou a ideia, certo? E eu vou compartilhar isso com vocês. Então eu vou começar com a lã laranja e como tem a espuma por dentro, é legal você fazer só em ponto alto para ficar bem tampadinho, senão aparece a espuma dentro. Então para começar essa banqueta, você faz a laçadinha, faz 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, volta lá no começo, fecha o círculo, puxando aqui um ponto baixíssimo, certo? Aí você fez o início. Para você começar o miolinho, você sempre sobe 3 correntinhas, que ele equivale ao tamanho de um ponto alto. Aqui nesse começo, nesse miolo, eu vou deixar com 16 pontos. Então eu venho aqui, eu já contei um das 3 correntinhas e mais 15 pontos. Fiz os 16 pontos. Aí eu vou pegar na última correntinha daquelas 3 que eu comecei, vou passar e vou puxar a laçadinha aqui, fechando com um ponto baixíssimo. Como a gente vai fazer fechadinho e colorido, eu fiz cada carreira de uma cor, é mais fácil, né? Porque daí você não precisa ficar fazendo nozinho na lã e nem na linha ou na lã, o que você escolher. Então aqui você terminou, você corta, finaliza aqui, né, com uma laçadinha, arrematou. Depois os restos de fio que vão ficar, a gente acerta no final, certo? Fiz aqui. Agora, como eu tô fazendo colorido, eu não preciso começar no mesmo ponto, para até evitar de ficar aquela carreira das correntinhas. Então eu escolho uma outra cor de linha e começo de novo. Então agora eu vou começar em outro ponto e o que acontece? A gente precisa ir aumentando para esse círculo, né? Ele não ficar abaulado, como se fosse um chapéu, ele tem que ficar reto. Então você tem que ir aumentando as carreiras de acordo com as carreiras que você vai fazendo. Eu uso uma técnica que é ir aumentando aos poucos. Então, nessa primeira carreira, eu vou aumentar 2 pontos em cada ponto que eu fiz. Então, eu tenho 16, eu vou ficar com 32. Então, eu deixo um restinho de lã aqui, puxo a laçadinha, prendo aqui, subo as minhas 3 correntinhas. Nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto alto e aqui no começo, para depois não ter que ficar dando nó, eu dou uma prendida aqui, ó. Eu prendo o fio aqui por trás e pego ele uns 3, 4 pontos. Aí eu venho aqui, fiz 2 pontos, passo para o segundo ponto, faço mais 2 pontos, aí nessa medida eu já paro de pegar o outro fio. E daí eu vou continuar aumentando 2 pontos a cada ponto que eu fizer. Isso nessa primeira carreira aqui, depois do miolinho.
Então você finaliza aqui outra carreira, né? Finalizei com 2 pontos cada um. Vou aqui na terceira correntinha e arremato assim como eu arrematei na outra. Puxo aqui, corto, e daí a gente já tem a nossa segunda carreira. Na terceira carreira, também vou começar de um outro ponto aleatório. E agora eu vou usar a linha branca. Então aqui a gente vai chegando ao final dessa carreira aqui, lembrando que ela foi feita inteira em ponto alto, sem nenhum aumento. Então a mesma coisa, finaliza aqui. Aí, vê que ele já ficou meio, né, um pouquinho viradinho aqui, ó, tá vendo? Ele vai já dando a viradinha. Só que eu quero que vire mais, porque eu quero que isso daqui acompanhe o movimento do banco. Para isso, eu vou diminuir mais agora. Então eu vou, a cada 5 pontos, eu vou diminuir 1. Então vou mostrar para vocês como é isso. Venho aqui, faço as 3 correntinhas. Vou fazer 5 pontos. E daí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, vou dar a laçada, venho aqui, puxo, só faço até aqui. Vou lá no próximo ponto, puxo o ponto alto, fiquei com 3 pontinhos. Aí eu junto em tudo em uma laçada só. Aí eu dei uma diminuída nesse ponto, sem ficar uma coisa tão ofensiva. Então ele vai ficar já dando, modelando esse acabamento para ficar no banco. Aí eu continuo mais 5 pontos. E daí vou fazer a mesma coisa, dou um ponto alto sem terminar, outro ponto alto sem terminar e junto quando eu tenho 3, certo? Então isso já vai dando o formato que eu quero para se acomodar ao meu banco. E daí eu vou seguindo dessa maneira, com os 5 pontos e reduzindo 1 até o final. Bom, então aqui a gente está chegando ao final dessa última carreira aqui de diminuição, né? E aí a gente está quase acabando. Vou finalizar aqui e vocês percebem que ele já ficou bem o formatinho, né? O formatinho do banco, ó. O tamanho aqui, né? Ele já ficou bem, tá do avesso, né? Mas ele já ficou bem fechadinho, então pra mim já tá bom. Só que eu vou dar uma última carreira espaçadinha de um ponto e uma correntinha para dar um acabamento. Então eu vou subir aqui 3 correntinhas, né? Vou pular um ponto e vou fazer no próximo ponto, e daí vai ficar um ponto aberto. Vou subir 3 correntinhas, vou pular um ponto, vou para o ponto seguinte, faço uma correntinha, pulo um ponto, vou para o ponto seguinte, e daí eu vou seguir até o final dessa maneira. É mais para fazer um acabamento
E nesse acabamento, se você quiser para deixar mais enfeitado, né, mais bonitinho, não precisa, mas assim, tem gente que gosta, né, é mais caprichosa, gosta de fazer algumas coisinhas diferentes. Dá para você passar uma fita de cetim, fazer umas correntinhas, pôr um acabamento com pedra, né? Dá para fazer um cordão de pedras e passar, né? Só para depois que ele tá lá, fica bem bonito também. Então aí fica ao gosto de cada um, certo? Então a gente finaliza aqui essa carreira e daí já tá pronto o nosso trabalho. Você vai puxando, ó. Vai achando um jeitinho de puxar, porque daí você vai puxando os fios e não precisa dar nó para finalizar, né? Só esse acabamento já é suficiente. É meio delicado aqui, porque senão você pega só um pouco do fio. Como eu sou muito segura, eu puxo bem. Puxei, não aparece por dentro, por fora, né, ó. O lado certo não aparece. Então aí você pode ir cortando esses fios sem medo, porque você já aprendeu bem, né? Como eu disse lá no começo, como vai ficar por dentro, não tem tanto problema se ele ficar um pouquinho maior. Então aqui tá pronto, né? Olha como ele ficou bem fechadinho. Agora é só vir com a espuma aqui por dentro, ela encaixa certinho aqui e vestir o seu banco. Não necessariamente você precisa fazer, se você tem vários bancos, precisa fazer todos com o mesmo desenho. Você pode fazer e ir variando o desenho, certo? Aqui tá pronto, ó. É só você vestir lá, ele fica bem certinho e fica gostoso para sentar, fica mais confortável, né? Porque é madeira, a madeira é dura. E é assim que finalizamos. Obrigada. Curta, compartilhe, deixe o seu recado.